Olha só que situação. Imagina a cena. Uma família com medo de perder a casa por causa de uma dívida resolve doar o imóvel para o filho. Só que o banco vai lá e diz: opa, isso é fraude. A grande questão que fica é, mesmo com essa acusação, será que a proteção do bem de família continua valendo? Pois é exatamente esse nó jurídico fascinante que a gente vai desatar hoje. Mas antes da gente entrar de cabeça nesse caso, aquele pedido rapidinho que faz toda a diferença pra gente, né? Se você curte esse tipo de análise direto ao ponto, já sabe. Deixa o like, começa a seguir, compartilha. Isso dá uma força enorme pra gente continuar trazendo mais conteúdo assim. Beleza, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é bem claro. A gente vai começar entendendo o dilema dessa família. Depois a gente passa pela doação desesperada que eles fizeram, vê a acusação de fraude, a defesa que usaram, qual foi a decisão final do STJ e, claro, o que a gente tira de mais importante de tudo isso. Então, tudo começa com uma situação que, infelizmente, não é tão rara assim. A luta para proteger o próprio lar quando se tem uma dívida bem grande batendo na porta. E no centro da nossa história estão o João e a Regina. Eles são casados, têm um filho pequeno, de 5 aninhos, e moram numa casa que é deles. Sabe, uma família comum, com o seu cantinho. Só que aí vem o problema. Uma dívida de R$ 500 mil com o banco. 500 mil reais. Um valor que, convenhamos, tira o sono de qualquer um. E foi justamente essa dívida o estopim de toda essa confusão. E é nesse momento que a coisa toda toma um rumo bem drástico. Quando eles receberam a notificação da justiça, o medo bateu forte e levou o casal a tomar uma atitude, digamos, bem arriscada. Agora presta atenção na cronologia, porque ela é a chave de tudo. Dia 24 de abril, eles são oficialmente notificados do processo. Apenas 3 dias depois, no dia 27, eles vão lá e doam a casa para o filho. E o detalhe mais importante, eles nunca saíram de lá, continuaram morando na casa o tempo todo. Bom, como era de se esperar, essa movimentação tão rápida acendeu o alerta vermelho lá no banco, né? O credor não demorou nada para reagir e trouxe uma acusação bem séria para o processo. A pergunta que o banco jogou na mesa do juiz foi basicamente essa. Essa doação feita às pressas para o próprio filho foi ou não foi uma manobra para fugir da dívida? A resposta para essa pergunta ia selar o destino da casa da família. E o nome técnico para isso, juridicamente falando, é fraude à execução. O conceito está lá no Código de Processo Civil e é exatamente isso. Quando um devedor, já com o processo correndo, se desfaz de um bem que poderia ser usado para pagar a dívida, deixando ele sem patrimônio. Mas calma, que a história não acabou. A família, bem orientada por um advogado, jogou uma carta na manga poderosíssima, um dos princípios mais sagrados do nosso direito civil. O confronto ficou claro, né? De um lado, o banco batendo o pé. Foi fraude sim, a casa tem que ser penhorada para pagar o que eles devem. E do outro lado, a defesa da família. Calma aí. Independentemente da doação, essa casa é o nosso lar, é um bem de família, e a lei protege, diz que é impenhorável. É uma baita colisão de direitos, não é mesmo? O direito do credor de receber contra o direito à moradia. E olha, se essa análise está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar? Um clique no botão de compartilhar ajuda demais o nosso trabalho chegar em mais gente que se interessa pelo assunto. Bom, o caso foi subindo, até que chegou lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e coube a eles dar a palavra final nessa briga de gigantes. E a decisão, olha, pode até surpreender muita gente. O STJ disse o seguinte: sim, é possível manter a proteção do bem de família, mesmo que ele tenha sido doado em fraude, contando que uma condição seja cumprida: a família tem que continuar morando lá. Vamos entender o passo a passo do raciocínio do tribunal, que foi de uma clareza impressionante. Eles fizeram 3 perguntas-chave. Primeira, antes de toda essa confusão, o imóvel já era considerado bem de família? Sim, era. Segunda, a dívida em si era uma daquelas exceções da lei que permitem a penhora? Não, era uma dívida comum. E terceira, a mais crucial. Depois da doação, a família continuou vivendo lá? Sim. Com essas respostas na mão, a conclusão foi inevitável. A proteção deveria continuar. Então, aqui está o pulo do gato. O STJ separou as coisas. A fraude existe? Sim. E por causa dela, a doação é considerada ineficaz em relação ao banco. Ou seja, para o banco é como se a casa ainda estivesse no nome do casal.
Só que isso não anula o fato de que a casa, pela sua função de moradia, continua sendo impenhorável. Uma coisa não apaga a outra. Certo. Agora vamos amarrar tudo isso. O que essa decisão do STJ realmente quer dizer na prática? Por que ela é tão importante? O que a gente tira disso tudo? Primeiro, que a fraude não é um cheque em branco para acabar com a proteção do bem de família. O que mais importa, no fim das contas, é o uso real do imóvel. O que o STJ fez foi colocar na balança dois direitos fundamentais: o do banco, de receber o dinheiro, e da família, de ter um teto. E nessa pesagem, a decisão protegeu a família de ficar na rua por causa de uma atitude feita no pânico, reforçando o peso gigante que o direito à moradia tem. E isso tudo nos deixa com uma pulga atrás da orelha para a gente pensar, né? A decisão protege a moradia, mas até onde isso pode afetar a segurança dos negócios, o direito de quem prestou o dinheiro? Encontrar esse equilíbrio perfeito é, sem dúvida, um dos maiores desafios do direito. E com essa reflexão, a gente chega ao fim da nossa análise de hoje. Muito, muito obrigado pela companhia até aqui. Se essa análise foi útil, saiba que tem muito mais nos nossos canais. O Direito Cast está no Spotify, com todos os nossos materiais também em versão de áudio, para ouvir onde e quando quiser. E, por favor, não esquece de deixar aquele like. De verdade, esse gesto é o que realmente nos ajuda a crescer e a continuar produzindo mais conteúdo assim. É essencial pra gente. E para quem prefere formato em vídeo, estamos no YouTube e também no TikTok. É só procurar por Direito Cast. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima análise.